Brasileirão vai voltar daqui a uma semana e tem time com uma tabela absurdamente difícil e a zona do rebaixamento já é uma realidade. Tem times com a tabela fácil, a gente vai ver os times com a tabela mais difícil do Brasileirão nos próximos 5 jogos e aqueles com as tabelas mais difíceis vai ter dificuldade para esses times, tá? Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha. Vambora pro nosso vídeo, né? A gente vai falar sobre a tabela do Brasileirão. Brasileirão que nesse carnaval aí tá pausado, mas ele vai voltar daqui a uma semana. Na verdade, nós até temos um jogo de Brasileirão ao longo dessa semana, né? Quinta-feira a gente tem Atlético Paranaense e Corinthians. Jogo atrasado da segunda rodada, a gente vai falar sobre esse jogo também. Se inscreve aqui no canal, tá? Muito importante a sua inscrição aí, para que você continue fazendo parte das nossas lives e dos nossos vídeos. É de graça, né? É só clicar no inscreva-se aqui do lado, deixar a curtida, deixar o hype e vambora. Vamos começar aqui, essa é a tabela do Brasileirão, a gente vai começar de baixo para cima, tá? Então vamos começar com a tabela do Cruzeiro até chegar na tabela do Palmeiras, a gente vai falar dos 20 clubes do Brasileirão, tá? Então começando pela tabela do Cruzeiro, os próximos 5 jogos, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians, tá? É um jogo em que o Cruzeiro precisa vencer desesperadamente, é o atual lanterna do Brasileirão com apenas 1 ponto, são 3 partidas e 2 derrotas. Entre os jogos do Campeonato Mineiro, né? Mas a gente pula campeonatos estaduais, a gente vai pular. Ele vai pegar o Flamengo fora de casa. Jogo bem difícil. Pega o Vasco, que nesse momento é um confronto direto. Ambos estão ali com 1 ponto. Ó. Lembrando que aqui nessa tabela a pontuação tá aqui na última coluna, tá? Então, Cruzeiro e Vasco tem 1 ponto. Até esse momento aqui ainda vai ser um confronto direto. Depois visita o Furacão e recebe o Santos, que também é um confronto direto. O Cruzeiro tá cheio de confrontos diretos nos próximos 5 jogos, né? Se a gente for partir do princípio que Santos, o próprio Vasco, vão ser times ali que vão brigar ali nessa parte de baixo da tabela e estão no momento colados com o Cruzeiro. Se você for partir do princípio que talvez o Cruzeiro brigue no topo da tabela, enfrentar o Flamengo também é um confronto direto, assim como o Atlético Paranaense também pode ser e o Corinthians também, é início de campeonato. A gente sabe que o time do Cruzeiro ele foi talhado para brigar no alto, né? Mas o momento do Cruzeiro é brigar lá embaixo. Então é focar nos jogos, principalmente diante de Vasco e Cruzeiro, que são jogos no Mineirão, para que o Cruzeiro consiga sair dessa zona do rebaixamento. Não é uma tabela difícil, tá? O jogo mais difícil ali é Flamengo e o Furacão fora de casa também. Não é nada fácil, mas o Cruzeiro tem 3 jogos em casa dos próximos 5, é uma tabela acessível para o Cruzeiro aí sair dessa draga e subir na tabela, tá? Passando agora para o Internacional, vice-lanterna, cara. O Inter vai pegar, depois do Ipiranga ali no Campeonato Gaúcho, já está praticamente resolvida essa semifinal, vai pegar o Remo fora de casa, que também é um confronto direto nesse momento para o Inter, tá? O Inter tá a 1 ponto de distância do Remo, o Remo é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Pega o Galo fora de casa, então já são 2 jogos fora de casa, recebe o Bahia, visita o Santos e depois recebe a Chapecoense. Então o Inter aqui tem 3 jogos fora de casa e são 3 confrontos diretos. Pega Remo, depois pega Santos e Chapecoense, né? Esse jogo diante do Atlético Mineiro e diante do Bahia, o Atlético tá até bem próximo no momento do Internacional também, pode até ser considerado um adversário direto. Porém, as pretensões do Inter são mesmo escapar do rebaixamento nesse momento. O Atlético pensa talvez numa pré-Libertadores, alguma coisa assim. Então é focar nos jogos diante de Santos, Chapecoense e Remo. Não é uma tabela difícil, tá? Apesar de ser 3 jogos fora de casa ali, o Inter não tem uma tabela tão difícil assim. Pega times acessíveis, talvez o confronto mais difícil seja diante do Atlético Mineiro no Mineirão e receber o Bahia também, que o Bahia é um dos melhores times. Mas o Inter não tem uma tabela difícil, então ele precisa fazer pelo menos 9 pontos nos próximos 15 que vai disputar. Não é uma tabela difícil, tá? O Santos, a gente puxa aqui o Santos ainda na zona do rebaixamento ali na 18ª rodada. Vai jogar contra o Vasco, então já é um confronto direto também. Visita o Mirassol, clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro. Recebe o Santos, recebe o Inter e visita o Cruzeiro. Cara, o Santos briga por permanência. Então, considerando que o Santos briga por permanência, outros times que brigam por permanência, o Vasco, o Mirassol, o Inter. O Cruzeiro não é um time que brigue por permanência nesse momento. Apesar de estar ali na lanterna, ainda não creio que o Cruzeiro vai ficar o ano inteiro ali. Então o Santos tem 3 confrontos diretos contra Mirassol, Inter e Vasco. Pode ser que o Mirassol também siga no topo da tabela, mas a tendência é que o Mirassol
caia um pouco na tabela e acabe disputando ali a permanência nessa temporada. Então o Santos também tem confronto direto, o Santos já tem uma tabela mais difícil, né? O Santos visita o Cruzeiro, recebe o Inter, tem um clássico, visita o Mirassol que nunca perdeu de ninguém. O jogo mais importante é vencer o Vasco na próxima rodada e talvez vencer o Inter também. São jogos que o Santos não pode negociar pontos. O Santos tem que fazer pelo menos 8 pontos. Não é uma tabela fácil nem difícil, é uma tabela intermediária nas próximas rodadas. Falando aqui, seguindo na zona do rebaixamento, o Vasco tem uma tabela das mais... É o time com a tabela mais difícil, né? Falei pra você que tinha um time com a tabela lascada e é o Vasco, tá? O Vasco fez apenas 1 ponto nos 3 primeiros jogos. Faz parte do grupo que vai ser rebaixado ao final do ano nesse momento, né? Seria rebaixado na 17ª posição. Simplesmente visita o Santos, um confronto direto fora de casa. Depois recebe o Palmeiras, que é o líder e vai brigar por título. Visita o Cruzeiro, que no momento é um confronto direto, mas tem um time superior ao Vasco. Depois recebe o Fluminense clássico e recebe o Grêmio, que também está um patamar acima do Vasco. E se a gente for incluir aqui, tá, jogos contra o Fluminense também, entre, né, o jogo do Santos, o Vasco vai enfrentar o Fluminense 2 vezes, então, pela semifinal do Campeonato Carioca. Então isso vai dificultar ainda mais a vida do Vasco em relação ao Campeonato Brasileiro. O foco do Vasco tem que ser o Campeonato Brasileiro. É ali a parte mais difícil de qualquer time, é a tabela do Vasco. O Vasco tá muito lascado na tabela próxima, ainda mais porque fez apenas 1 ponto, então o Vasco precisa sair daqui com pelo menos 5 pontos dos 15 para que tenha uma sobrevida e para que faça mais pontos no decorrer do primeiro turno. Mas o Vasco tem a tabela mais difícil. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com o Vasco, tá? O Remo briga por permanência, mas está fora da zona do rebaixamento. Confronto direto diante do Inter já é o mais importante. Bota 4 pontos de vantagem por Internacional se vencer o Inter no Mangueirão. O Remo precisa ainda da sua primeira vitória no campeonato, tem 2 empates em 3 partidas. O Remo precisa vencer o jogo em casa contra um adversário direto. Depois recebe o Fluminense, precisa pontuar também. Visita o Curitiba, visita o Flamengo e recebe o Bahia. Esses 3 últimos jogos do Remo aqui são bem difíceis, mas ele precisa pontuar contra Inter, Fluminense e contra o Curitiba. A vida do Remo depende de fazer o máximo de pontos possíveis dentro de casa. Então, Inter e Fluminense jogos para pontuar e de repente tentar arrancar um empate diante do Curitiba, porque também é outro time que entrou pensando na permanência. Agora, visitar o Flamengo e receber o Bahia são jogos bem difíceis de times que estão acima do Remo, tanto em evolução tática, quanto técnica, quanto de pretensões no campeonato. E vier aqui pro Remo é lucro, mas nesses 3 próximos jogos, Inter, Fluminense e Coxa, o Remo precisa de pelo menos ali 5 pontos nos próximos 3 jogos que vai fazer. Diante do Remo, diante do Flamengo é franco atirador e diante do Bahia seria bom pontuar também, tá? Então o Remo precisa fazer aqui de 6 a 7 pontos nos próximos 5 jogos para que ele siga firme e forte fora da zona do rebaixamento. É uma tabela difícil, tá? Pega Fluminense, tá no topo, pega o Curitiba fora, Flamengo que vai pro topo, Bahia que tá no topo, o Inter é o único time. Inter e Coxa são jogos diretos que o Remo vai enfrentar, mas o Coxa no momento está acima em evolução do seu time do que o Remo, tá? Então o Remo vai ter uma tabela bem difícil nos próximos 5 jogos, tá? O Galo Mineiro aí, que tá trocando de treinador, demitiu o Sampaoli, vai enfrentar o Grêmio fora de casa, depois recebe o Inter, visita o Vitória, recebe o São Paulo e visita o Fluminense. Uma tabela mediana, tá? O Atlético tem uma tabela mediana ali, tem alguns confrontos diretos como contra Inter e Vitória, mas o Atlético agora mudando de treinador tem tudo para dar uma deslocada na tabela e subir um pouquinho. O Atlético tem uma tabela ok, razoável para Campeonato Brasileiro, tá? Recebe times ali, o Grêmio é um jogo mais difícil talvez. Não, visitar o Fluminense é o jogo mais difícil, mas dá para vencer o São Paulo, Vitória, e dá para vencer o Inter também. Então o Galo tem uma tabela acessível. Já o Vitória é outro que tem uma tabela muito difícil, tá? Visita o Botafogo, tem Bavi, recebe o Galo, visita o Grêmio e recebe o Mirassol. Assim como o Vasco, é um time que tá com uma tabela muito prejudicada, tá? O Vitória já enfrentou Palmeiras e Flamengo e agora pega Botafogo, Bahia, Atlético, Grêmio e Mirassol. Muito difícil a tabela do Vitória, ainda mais se a gente alongar até a próxima rodada que pega o Cruzeiro. O Vitória, ele precisa desesperadamente vencer os jogos dentro de casa contra Atlético Mineiro e Mirassol para que ele siga com uma sobrevida no campeonato, porque essa tabela aqui pode causar demissão de treinador, inclusive, tá? Se o Vitória não conseguir vencer nenhuma partida aqui, o Vitória vai se complicar demais. Precisa vencer pelo menos 2 jogos em casa, Mirassol
e o Atlético Mineiro. Precisa focar nesses jogos. O clássico dá para arrancar ponto também. Os outros dois, o Vitória é franco atirador, tá com uma tabela bem difícil. O Grêmio recebe o Galo, recebe o Bragantino, visita a Chape, recebe o Vitória e visita o Grêmio. É a tabela mais tranquila de todos que eu falei até agora, tá? O Grêmio tem que disparar na tabela nesses próximos 5 jogos, tá? Ele é favorito diante de todos os jogos. O Atlético em casa, Bragantino em casa, Chape fora, Vitória em casa e Vasco fora. O Grêmio é favorito em todos. Talvez seja a tabela mais tranquila que a gente viu até aqui. O Grêmio precisa pontuar bem. Pelo menos mais de 10 a 12 pontos aqui, tá? O Corinthians, ele tem um jogo a mais diante do Atlético que tá faltando. Aí ele vai visitar o Cruzeiro, receber o Coxa, clássico contra o Santos, Chapecoense e Flamengo, cara. Cara, o Corinthians tem uma tabela ok. O Cruzeiro tá na parte de baixo da tabela, o Curitiba tá no meiuca da tabela ali junto do Corinthians, mas o Corinthians recebe, o Santos tá na parte de baixo, a Chape tá na parte alta, mas a gente entende que a Chape vai cair um pouco de produção. Acho que os jogos mais difíceis aqui são Flamengo, Cruzeiro fora e o próprio Furacão fora de casa. O Corinthians pode pontuar bem nessas próximas rodadas, tá? O Botafogo que tá aí meio que em crise, 5 derrotas seguidas, né? O Botafogo recebe o Vitória, visita o Furacão, recebe o Flamengo, visita o Palmeiras e visita o Bragantino. Tabela muito difícil do Botafogo, tá? Enfrenta Flamengo, Palmeiras, visita Bragantino e Atlético. Ou seja, se não vencer o Vitória, o Botafogo vai entrar na zona do rebaixamento. Porque a tabela é muito difícil e o Botafogo ainda tem os jogos da Libertadores nesse meio tempo. Então, só não tá tão difícil quanto a tabela de Vasco e Vitória. Porque tem um jogo mais tranquilo contra o Vitória. Mas o Botafogo pode perigar, cair bastante na zona do rebaixamento ao final dessas 5 rodadas. O Flamengo, que não tá bem das pernas, recebe o Mirassol, recebe o Cruzeiro, visita o Botafogo, recebe o Remo e visita o Corinthians. Tabela que o Flamengo tem que fazer 12 pontos, tá? Tem que vencer pelo menos 4 desses próximos 5 jogos. O Flamengo talvez não seja favorito diante do Botafogo. Nos outros todos os jogos, o Flamengo é favorito. Diante de Mirassol, diante de Cruzeiro, diante de Remo e diante de Corinthians, mesmo fora de casa, o Flamengo é favorito em todos esses jogos, tá? Então precisa pontuar bem. O Coxa recebe o São Paulo, visita o Corinthians, recebe o Remo, visita o Mirassol e tem Atletiba. Muito difícil a tabela do Curitiba, tá? Muito difícil. Muito difícil mesmo, são 3 jogos fora de casa. Tudo bem que o Coxa é um time que consegue jogar bem fora de casa, mas ainda assim é uma tabela bastante difícil que o Coxa vai ter pela frente. Falando em pontuação aqui, ele tem que vencer o São Paulo, tem que vencer o Remo e precisa pontuar contra Mirassol e Atlético. Então precisa fazer ali pelo menos 8 pontos nos próximos 5. É plausível que o Coxa conquiste esses 8 pontos. Talvez o confronto mais difícil seja o Corinthians fora de casa e o Atletiba, né? São jogos bastante difíceis. O Coxa precisa pontuar para continuar ali tranquilo na meiuca da tabela e quem sabe ali para frente pensar até numa pré-Libertadores. Por que não, né? O Mirassol, cara, eu ainda tô apostando numa queda de produção do Mirassol, mas ele vem queimando minha língua. Pega Flamengo fora de casa, depois recebe Santos, visita Palmeiras, recebe Curitiba e visita Vitória. Tem Flamengo e Palmeiras nessa meiuca aí, né? Então, os dois fora de casa, inclusive. Então, já são 2 derrotas plausíveis, mas tem que vencer Santos, tem que vencer o Coxa e precisa pontuar diante do Vitória. Então, pelo menos 7 pontos. 7 a 8 pontos aqui pro Mirassol seguir tranquilo. 7 pontos já é razoável nessa próxima tabela. É meio a meio, tá? Essa tabela do Mirassol. Tem jogos muito difíceis contra Flamengo e Palmeiras, mas tem jogos em que ele precisa vencer, como, por exemplo, receber o Santos em casa, né? Então, Mirassol precisa pontuar pelo menos 50% de aproveitamento nessas próximas rodadas. E a Chape, que segue invicta, visita o Bahia, visita o São Paulo, recebe o Grêmio, recebe o Corinthians e visita o Inter. Muito difícil a tabela da Chape. A Chape deve cair na tabela nas próximas 5 rodadas. Se não cair, irmão, Chapecoense vai ser a sensação dessa temporada, porque é uma tabela bem difícil. Então, Vitória, Vasco, Botafogo e Chape até agora tem as tabelas mais difíceis, tá? O Bragantino visita o Furacão, tá? Lá no... Visita não, recebe, né? Recebe o Furacão, porque esse jogo aqui do Bragantino é pelo Paulista contra o São Paulo. Recebe o Atlético, depois visita o Grêmio, recebe o São Paulo, visita o Bahia e recebe o Botafogo. Tabela chatinha, tá? O Bragantino tem uma tabela chatinha pela frente. Aqui são todos confrontos ali contra times de meio de tabela pra cima, tá? Então, assim, dependendo do momento do Bragantino, ele pode, inclusive, sair daqui sem vencer ninguém. Então, precisa abrir o olho a uma tabela perigosa do Bragantino. Ninguém de elite, mas também ninguém de parte muito baixa, né? O Atlético tem um jogo atrasado diante do Corinthians, pode se tornar líder. Depois visita o Bragantino, recebe o Botafogo, visita o Fluminense, recebe o Cruzeiro. Tabela difícil, tá? Ainda tem o Atletiba na última rodada que a gente avalia, né? Muito difícil a tabela do Atlético, tá? Bem difícil.
precisa vencer Cruzeiro e Botafogo desesperadamente e vencer esse jogo diante do Corinthians. O Atlético costume bem contra o Bragantino, talvez o jogo mais difícil seja contra o Fluminense e o Clássico, né? Clássico é sempre difícil. Mas o Atlético tem uma tabela chata pela frente, tá? Ainda mais se Cruzeiro e Botafogo entrarem nos trilhos, se torna mais difícil ainda essa tabela do Atlético próxima. O Atlético precisa vencer em casa, então, Corinthians, Botafogo e Cruzeiro, fazendo 11 pontos nos próximos 18, 50% de aproveitamento aqui nos próximos 6 jogos, né? Porque o Atlético tem um jogo a menos. Tá bem na tabela, tá? O Fluminense tem pela frente o Palmeiras, então é confronto já muito direto contra o Palmeiras. Visita o Remo fora de casa, recebe o Furacão, visita o Vasco, mas o jogo deve ser no Maracanã, e recebe o Galo. Cara, o jogo mais difícil é contra o Palmeiras, viagem longa para visitar o Remo, que é um time que tá melhorando também, então o Fluminense tem 2 jogos difíceis nas próximas rodadas, mas quem quer brigar pelo título precisa vencer o Remo e precisa empatar com o Palmeiras, pelo menos porque é confronto direto. Tem o Clássico na meiuca e mais 2 jogos em casa, né, aqui, né? Então o Fluminense joga 3 jogos seguidos no Maracanã. Esse jogo contra o Vasco vai ser no Maracanã. Depois ainda joga contra o Corinthians de novo, né? Então são 4 jogos seguidos no Maracanã. Se o Fluminense se sair bem nesses 2 jogos em que ele visita Palmeiras e Remo, a gente pode pensar no Fluminense aí, que vem jogando muita bola, a gente pode pensar no Fluminense alto na tabela ao final dessas próximas 5 rodadas, tá? Então vai depender mesmo desses confrontos fora de casa, porque o Fluminense tem uma tabela acessível para assumir liderança. O Bahia, cara, recebe a Chape, recebe o Vitória, visita o Inter e recebe o Bragantino, né? E depois visita o Remo. Uma tabela acessível também, tá? Pro Bahia disparar. Tem uma tabela em que o Bahia pode realmente disparar. Ele é favorito em todos os jogos que eu falei aqui. Talvez ele não seja favorito diante do Inter, né? Não é. Mas ele é favorito em todos os outros 4 jogos. Dá para fazer mais de 10 pontos aqui. O São Paulo visita o Coxa, recebe a Chape, visita o Bragantino, visita o Atlético e recebe o Palmeiras. Também dá pro São Paulo se manter bem aqui, tá? São Paulo dá para se manter no alto. Ele dá para pontuar em todos os jogos aqui. Todos os jogos dá para o São Paulo pontuar. E o Palmeiras recebe o Fluminense, visita o Vasco, recebe o Mirassol, recebe o Botafogo e tem o Clássico no Morumbi contra o São Paulo. Tabela mediana do Palmeiras, tá? Pega Fluminense, Botafogo e São Paulo. Ainda tem a surpresa do Mirassol. Palmeiras aí é favorito em todos os jogos, mas ele pode se bobear, ele pode cair nessa tabela. Então os times com as tabelas mais difíceis, muito difíceis. Vasco tem uma tabela muito difícil, Vitória tem uma tabela muito difícil, Botafogo também tem uma tabela bastante difícil nesse momento. O Furacão também tem uma tabela chata. Comenta aqui embaixo qual a tabela mais difícil que você viu no campeonato e qual time vai disparar nas próximas 5 rodadas. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!